Oi, mais um curso, né? Mais um estudo do curso Aprendendo a Incorporar Espírito na Teoria e na Prática. Hoje eu vou falar das 5 fases para a pessoa poder incorporar, né? Para a pessoa se mediunizar. É conhecido como métodos das 5 fases. Foi o Edgar Amon que desenvolveu isso e eu uso isso no Centro Espírita, que eu sou facilitador lá do desenvolvimento mediúnico desse Centro Espírita no primeiro ano, né, de desenvolvimento mediúnico na prática. Então eu uso esse método lá, das 5 fases. E eu vou falar a respeito aqui, certo? Mas também eu quero deixar também um comentário a respeito de incorporação. No desenvolvimento mediúnico, o que costuma acontecer uma das coisas que acontece muito quando a pessoa chega desequilibrada, ou seja, a mediunidade dela já aflorou, ela é ostensiva, ela é um médium ostensivo, então já vem desde a infância dando sinal, e ela nunca correu atrás, aí o negócio a vida da pessoa virou de perna pro ar, a pessoa incorpora a qualquer momento, ela perde a consciência, incorpora. Quem tem a mediunidade que eles falam de transporte, que é desdobramento, sai do corpo e não se controla. Conheci pessoas que estavam saindo do corpo dentro do trem, e tinha pessoas que iam trabalhar, quando saía de casa, saía do corpo, só voltava para o corpo quando já estava lá no serviço. Eu conheci, nós tratamos pessoas assim. Então é o seguinte, primeiro eu tenho que falar, essas pessoas, quem vai facilitar o desenvolvimento, ele tem que ter paciência, e tem que ser pessoas que têm que ter um contato com a equipe espiritual, desobsessão. Então, geralmente os centros espíritas, eles colocam pessoas que têm um pouco mais de experiência. Pode ser, não. Há centros que colocam o que tem. Então, aí a pessoa não sabe lidar com essa situação. Certo? Se é uma pessoa que ela bloqueia a mediunidade dela, né? Ela seja psicofônica, ela bloqueia, então ela não vai conseguir resolver o problema de quem está desenvolvendo. Então, o que acontece? A gente que faz esse desenvolvimento mediúnico, a gente já sonha com a equipe espiritual. Quem não se projeta fora do corpo tem sonhos. Onde é apresentado lá o mentor, nós chamamos no espiritismo de mentor. Pode ser o amparador espiritual. Então ele já chega e fala, e é o líder. Às vezes é mulher, né? Não importa se é homem ou mulher. Mas é o líder. E ele tem uma equipe espiritual de desobsessão. Então, todo o centro é ligado a uma colônia de tratamento. Então, existe equipamentos espirituais do lado espiritual que vem buscar, existe pessoas qualificadas do lado espiritual. Então, tem toda uma proteção. Então, quando entra um médium desse que está atrasado, que já era para ter corrido atrás, né? Ele é médium ostensivo e já aflorou a mediunidade, ele já chega já obsediado, né? A maioria das vezes desequilibrado. Então, a pessoa que trabalha na desobsessão, ou na desobsessão, que trabalha no desenvolvimento mediúnico, já tem que estar esperando isso. E a energia é muito ruim, não é fácil. Então sai da área de conforto de quem está facilitando as aulas. O facilitador sai do conforto, dá vontade de desistir. Mas o que acontece? Essa pessoa é encaminhada para um tratamento de desobsessão. E nesse tratamento de desobsessão, há casos, igual eu já conheci, casos de que a pessoa eles começam, né? A equipe encarnada, ela vai e pergunta para o conselho espiritual, fala, nós temos aqui o aluno X que está tendo esse problema na sala de aula, e aí eles orientam, falam, ele vai fazer um tratamento, mas não deixa ele entrar na câmara de passe durante tantos dias, nos primeiros meses, nos primeiros 21 dias, nos primeiros 7 dias, deixa ele só lá, do lado de fora, ou só para assistir palestra. Se ele não conseguir, nem palestra assiste, faz a distância. Certo? Tem cara que não pode nem chegar no centro espírita que já incorpora. Então, é atendido primeiro à distância. Os espíritos vão falar, faz um descarrego, né? Eu vou usar essa palavra não é usada no espiritismo. Então, junta ali 2, 3 médios,
né, um vidente, um psicofônico e um empata, o que tiver lá. Faz um catado lá de médio, e aí o dirigente lê a ficha do cara, fala fulano de tal, mora no endereço tal, ele tá com esse problema. Aí começa já a fazer o processo de desobsessão à distância. Já dá uma descarregada. E aí, se dependendo dos espíritas, né, não tem nada a ver com a religião, mas dentro do espiritismo as pessoas existem isolados, os médios, eles buscam conhecimento. Então tem muito espírita que sabe trabalhar com energia. Ele trabalha com magnetismo, ele trabalha, né, magnetismo é tudo, mas ele trabalha cromoterapia mental, ele usa apometria também agora, ele usa a sua força mental. Então, e existe por aí, só que essas pessoas elas não ficam se mostrando muito, mas elas sabem fazer isso, elas sabem trocar energia, sabe fazer defesa energética, ela sabe mesmo não tendo a mediunidade, ela entende de fazer a movimentação de energia e tudo que precisa. Então, aí nesse grupo, se tiver uma pessoa assim, ele já vai trabalhar na tela búdica da pessoa, né? Naquele véu, ele já vai fazer um trabalho energético ali de proteção, de recuperação, ele vai conduzir o grupo, né, se for um dirigente, ou se o dirigente der a palavra para ele, ele vai falar, vamos fazer uma reparação na tela mental dele, vamos usar aqui o Rosa de Maria, vai usar a cromoterapia mental e vai fazer. E a pessoa vai se recuperando. E nisso, ela geralmente os trabalhos os cursos são depois dos trabalhos dentro do centro, na maioria das vezes. Então a pessoa passa lá, descarrega todas as energias, leva um tratamento e depois vai para a sala de aula. E ela vai equilibrando psicologicamente, vai equilibrando suas energias. E só que aí essas pessoas, quando ela fica equilibrada depois de um certo tratamento, que demora aí um mês, pode demorar mais, ela já precisa de doar energia. Então ela já é encaminhada para entregar uma água, que ali ela vai movimentar energia para poder trabalhar dentro do centro. E conforme for, ela vai aprender a dar passe, então ela já vai descarregando no passe. E o ostensivo, só isso não funciona mesmo. Mas isso aí é o tratamento é o início do tratamento dele. É o início como que se fala, dos estudos. Depois ele vai começar a fazer psicofonia. Existe casos dessas pessoas que elas têm que trabalhar, elas têm que incorporar pelo menos 2 vezes por semana. Eu conheço pessoas que se incorporar só uma, ela começa a ter incorporação dentro de casa. Então é muita energia que a pessoa produz. Então ela tem que ficar em 2 trabalhos de incorporação. Ou um trabalho de incorporação e um outro dia de passe. Depende de cada um. Mas por que eu estou falando disso? Porque para você fazer as 5 fases, uma pessoa dessa, ela já atrapalha o grupo todo ali. Atrapalhar é muito pesado. Mas aí a atenção fica toda para ela, porque senão o bicho pega. Então, ela precisa dessa atenção. Mas dá para trabalhar com pessoas dessa forma. Agora, a experiência que eu adquiri com pessoas com esse processo, mesmo não sendo no estudo, né? Para quem facilita a aula, né? Facilita a aula no centro espírita, aula prática. Na desobsessão, eu já vi muito centro espírita quebrar a cabeça. O que acontece? A gente bota muita fé, só que a gente não pesquisa com os mentores. A gente fala, os mentores resolvem, as mentoras resolvem. E a gente não busca eles para saber a opinião deles. E aí a gente já começa a criar coisa. Então, chega um cara desse, a gente fala, manda entrar e põe aqui no meio da roda aqui que a gente dá um jeito. Acreditando que... Se ele fosse um pouco humilde ou ele ia falar assim, não, vou perguntar para o mentor. Tem médium psicofônico na roda, no tratamento, fala, pessoal, dá um tempo aí. Essa pessoa tá aí fora, dizem que ela perde o controle, vamos ver com o mentor o que é para fazer. Os mentores vão orientar na hora ali, falar, deixa ela do lado de fora, faz um descarrego aqui, manda para casa, faz isso aí durante tantos dias, só quando aí vocês tornam a perguntar para nós daqui 21 dias. Eles fazem isso, os espíritos de luz. Eles não deixam você quebrar a cara. Mas as pessoas, elas pegam e começam a falar, manda entrar. A pessoa entra dentro da roda, lá dentro do trabalho de desobsessão,
incorpora ela, ninguém segura, ela começa a quebrar tudo. Eu já vi isso acontecer. E eu tô contando isso aqui porque a gente tá aqui para aprender. Não tô aqui só criticando, eu tô aqui explicando. E eu só aprendi porque eu não nasci sabendo. Porque eu tive nos lugares, eu participei. Certo? Então, até na desobsessão, você não pode repor para dentro e falar, vamos aplicar passe, põe para dentro da câmara de passe. A pessoa já está surtando lá na portaria, o dirigente já tem que olhar lá na portaria, já tem que chamar 2 médios, o que tiver lá, se não for médio psicofônico, ele doa energia, ele vai para uma salinha reservada e fala, vamos ver isso daí. E isso aí faz parte da defesa de um centro espírita, da parte dos encarnados. Certo? Outra questão dentro do trabalho das 5 fases. Por que é complicado você não fazer no centro ou num canto que você está acostumado a trabalhar com desobsessão? O que acontece? Existem vários tipos de médios, independente se é de incorporação, mas principalmente os de incorporação. Eles conseguem abrir portal negativo, inconsciente. É tanta energia que se abre um portal. E eu já tive várias experiências dentro de câmera de passe, dentro de trabalho de desobsessão, na apometria, certo? E aí você fala, poxa, mas não é um lugar protegido, os espíritos protegem? Pois bem, os espíritos protegem, mas eles deixam as coisas acontecerem, que é para ensinar o integrante daquele grupo, os integrantes. Eu vou te dar um exemplo de como que tem que funcionar e não funciona um trabalho. E eu não estou me colocando num lugar que funciona. Se eu tivesse como dirigente, não é fácil ser dirigente de grupo. Não é fácil mesmo. E se eu tivesse, talvez eu cometeria o mesmo erro por conta, não de que não saiba, e sim por conta das dificuldades. Mas olha o que os dirigentes não faz. Um grupo de apometria, desobsessão, ele não é só para você prestar auxílio a sofredores, ele também é uma escola. As pessoas têm que entender isso, que trabalham em centro espírita e centro de apometria. Todo grupo, ele forma outras pessoas. Todo grupo desenvolve mediunidade. Todo grupo que está dando certo, vai acontecer manifestações dentro dele. Com pessoas novas, com pessoas que já estavam lá. Então, vai acontecer coisas novas que vão tirar vocês da área de conforto. Então, vocês têm que entender que é uma escola. E aí, a gente nunca sabe de nada. A gente tem que aprender com as coisas novas. A gente quebra a cabeça. É normal você quebrar a cabeça. Você não pode deixar traumatizar nem você, nem a pessoa que está tendo a experiência. Porque o processo traumático, ele causa bloqueios, né? E uma pessoa que ela é média ostensiva, pode desistir, achar que estava atrapalhando o grupo e ir embora, e aí fica com aquele negócio lá e você perde a maior oportunidade de ajudar um colega seu a dominar a mediunidade. Então, a gente apanha bastante, mas você tem que ter fé e saber que é normal isso acontecer, não ter medo. Não ficar, não tá saindo conforme combinado. Por quê? Porque tem outro erro que a maioria das pessoas cometem, a maioria dos grupos. Eles criam regras, mas são encarnados. É essa regra. Às vezes, até no conselho, é coisa de encarnado, isso é animismo. Ele fala, é assim, assim, assim. E aí começa a fugir. Quando começa a fugir, é o plano espiritual dizendo alguma coisa. A pessoa tem que procurar, falar, poxa, buscar a espiritualidade, entendeu? Certo, então, as pessoas, voltando aqui, elas vão incorporar pela primeira vez e elas podem abrir portal da sombra. Que portal de luz, não acho que encarnado quase ninguém consegue, né? Mas é fácil de você abrir uma porta para as trevas. E é sobre isso por isso que a pessoa que está facilitando uma aula, ela tem que saber disso, e isso vai acontecer, faz parte do treinamento, então você tem que ficar no controle. Quando o médium dentro do treinamento, ele abre o portal, o negócio fica feio dentro da sala.
todo mundo sente, começa a passar mal, alguns começam a tossir, uma tosse estranha e depois passar mal. Primeira coisa, por que acontece isso? Porque quando abre um portal desse para as trevas, a primeira coisa que vem, eu vou usar o que eu vejo, uma neblina, uma fumaça que vem. E aquilo ali já causa enfermidade para a pessoa. É lógico que os espíritos de luz não vão deixar a pessoa ficar doente, mas eles deixam a pessoa passar um pouco mal, eles abrem um pouco a defesa. Fala, ó, tá abrindo. Aí o que tem que ser feito? Então, quando você tá facilitando, que você percebe que quem fez isso, você não pode isolar a pessoa, você não pode recriminar a pessoa. Você tem que já se preparar para a próxima aula, ou seja, você vai ter que fazer um campo de força isolado naquela pessoa e entregar para o mentor, para ele trabalhar aquelas energias ali. E esse campo isolado, você vai colocar uma luz violeta para transmutar, para a pessoa também não passar mal. E você vai sempre buscar mentalmente a equipe de segurança. Então você vai aprendendo a trabalhar mentalmente, conversando e mentalmente com a equipe de segurança. E aí você fala, ó, para a equipe espiritual, os instrutores espirituais, se for a hora, vai se manifestar, vai abrir portal quando for a hora. Aí se abrir depois disso é porque já é a hora de você trabalhar a pessoa. Certo? E quando a pessoa sai do corpo, que ela se desdobra, o corpo físico ainda consegue falar. Isso já aconteceu comigo. A pessoa está assim, com o olho fechado, e não conseguisse falar. Então existe toda uma técnica, um ensinamento para você conseguir dar segurança para a pessoa, ver se ela está com o mentor, que a maioria das vezes é o mentor que leva, ou a mentora para explicar alguma coisa. E às vezes ela volta para o corpo e não lembra de nada. Então você precisa de conversar com essa pessoa, com ela projetada. Você precisa de ter técnica. Isso aí eu não vou poder explicar nesse vídeo. Isso daí é um outro ensinamento. Você precisa e não é muito complicado não, você precisa de procedimentos e técnicas. As 5 fases são, a primeira fase é percepção de fluidos, segunda fase aproximação, terceira fase contato, quarta fase envolvimento e quinta fase manifestação, que é a manifestação dos espíritos através da psicofonia, né, da incorporação de espírito. Essas fases, eu vou falar delas, é elas que a pessoa não pode fazer em qualquer lugar, tá bom? Mas eu vou citar só 3, porque o estudo da gente, que a gente estudou até aqui, dá para me explicar até a terceira fase. Da quarta e na quinta, nós vamos ter que estudar mais, falar mais, né? Eu vou fazer mais vídeos, aí eu vou falar da quarta para a primeira fase, que é a percepção de fluidos. Aí, conforme o livro, nesta fase, os benfeitores espirituais projetam jatos de fluidos sobre os pontos sensíveis dos médios, os alunos, né? Então, nessa fase, a experiência que os pessoal passa para mim, depois que eu faço essa técnica, né, que é desenvolvida pelo Edgar Amon, de percepção de fluido, as pessoas às vezes sentem como se estivesse assoprando em alguns pontos, ou na orelha, às vezes no braço. E outra coisa também, elas sentem calor, às vezes sente frio, às vezes sente assim, como se estivesse movimentando. Aí conforme o livro orienta, a gente explica para a pessoa antes da fase, né? Quando chegar nessa fase, que é a percepção de fluidos, que ela sentir, ela procurar sentir, ou na parte física, ou no mental, tentar identificar se é no espiritual esse sopro. Então é feito tudo isso e a pessoa já começa a treinar a mente dela, a perceber, a dividir o plano físico do plano espiritual. Certo? Conforme o livro ensina, essa técnica, ela ensina o aluno, né, o aprendiz, a identificar a pureza dos espíritos. A pureza não, o tipo de espíritos. Então essa fase, a pessoa que treina ela já consegue identificar os espíritos já através dela. Porque os fluidos dos espíritos são compatíveis ao grau de evolução dele ou dela, né? Se for um espírito sofredor, a pessoa sente, né, aquele vento e sente mal. Eu vou usar um ventinho na orelha. Ela sente esse ventinho assim, fala, nossa, credo. Se é um espírito de luz, ela sente muito bem. Então ela já vai... Isso tudo eu tô tirando do livro, tá?
E eu já faço isso lá no centro, porque o centro já fazia isso, né? Eu aprendi lá. Para a pessoa ela fazer essa experiência, ela precisa de ter um local adequado, ou seja, um lugar que ela já tem uma egrégora ali que ela reza. Ela precisa de fazer a proteção do ambiente, a abertura dos trabalhos, fazer uma leitura, buscar a espiritualidade através da conversando com Deus, né? E aí ela vai fazer isso. E ela sempre tem que estar acompanhada com alguém, porque sozinha ela não consegue também. Ela precisa de ter alguém para poder ir falando para ela. A segunda fase, que é a aproximação, é uma fase que você sente alguém chegando. Parece que está abrindo uma porta. Você sabe que está chegando alguém. E começa, nosso campo áurico, às vezes ele tem até 7 metros ou mais. Então quando encosta no seu campo áurico, que você começa a fazer, você já sente. Então a gente, quando faz isso daí, sempre sobe a frequência para buscar os mentores. Então a sensação é boa, quando começa a vir. É uma esperança. É uma sensação de esperança. Então você já começa a sentir, tá vindo alguma coisa boa, tá longe. Aí vai chegando perto, quando tá perto da pessoa, aí ela sente do lado também, entendeu? E por todo dia a gente tá se aproximando das pessoas, você treina a fazer leitura com o seu campo áurico das pessoas. Fazer leitura, certo? Você tá na sua casa. Você sobe sua frequência, você sabe fazer isso através daquela técnica do sol, você sente ali bem, tudo. Aí daqui a pouco chega alguém, aí você sente como se tivesse alguma coisa te atacando, né? Aí você, opa. Aí, geralmente é no campo áurico que começa, né? Aí quando a pessoa chega já próximo, lá pensa em você, lá você já sente uns cutucão. Aí você, caramba, tem alguém querendo vir aqui, né? Aí chegou, aí depois começa a você sentir, do mesmo jeito que você sente o mentor, a presença de alguém. Então você já começa a fazer a leitura, fala, a pessoa está mal acompanhada, a pessoa está bem acompanhada, né? E aí você vai aprendendo isso daí, tá vendo como que é importante as 5 fases? E por isso que o Edgar Amon, ele separou as fases, justamente por isso que você consegue, só com esses ensinamentos, praticando, você consegue já fazer bastante leitura já. Leitura, né? Ler, ver alguma coisa espiritual da pessoa. Porém, no exercício inicial, a pessoa tem que treinar só com o mentor. Então ela tem que sempre ter alguém experiente perto dela, né? Ela tem que ser ao vivo, ela tem que estar no centro, ou num canto que ela faz os trabalhos dela, ou preparar esse trabalho, o local dias antes, às vezes até uns 2 meses antes, uns 3 meses antes. Porque primeiro a pessoa tem que acessar o mentor, né? Você não vai fazer uma pessoa que está indo pela primeira vez acessar uma coisa negativa, pode ser traumático. Então ela tem que ser orientada que vai acessar o lado negativo, mas ela primeiro tem que acessar o mentor, porque é o início do estudo, é o início, né? A gente está facilitando o aprendizado para a pessoa, então ela tem que acessar o mentor primeiro. E é o que o Edgar Amon, ele orienta, e eu concordo. Então a aproximação, né, a fase de aproximação, então a aproximação ela é sentida de maneira geral, ou seja, não tem um lado nem nada, você é 7 metros para todas as direções, em várias frequências, ou seja, em vários planos vibratórios. Certo? Você está aqui no plano físico, você percebe a chegada do espírito, se ele está vindo no plano mais abaixo, né, mais inferior, plano superior, entendeu? Você vê as camadas. Então você sabe até a direção que o espírito está vindo, da onde está vindo, quando você fica bom nisso. Desculpa. Quando você fica bom de tanto treinar, né? Que é igual um músculo. Quanto mais você treina, melhor você fica, mais forte o músculo, mais forte você fica. E essas fases, quanto mais você vai treinando a percepção, melhor você vai ficando. Então é uma coisa que você faz uma vez, mas é bom fazer sempre. Aí depois você começa a trabalhar e treinar mais. Aí vai vindo coisas novas, você vai agregando coisas novas nessa fase. Então nessa fase, no treinamento, a gente lá, depois dos alunos estarem tudo pronto, ter feito os procedimentos, aí a gente fala, pediremos para os mentores se aproximar dos médios.
Então fazemos assim, é bem simples, mas só que começa a acontecer as coisas dentro dos estudos, viu? Você tem bastante retorno bom. E a terceira fase é o contato, ou seja, o espírito que se aproxima, o mentor, ele vai entrar em contato com o médium, ele vai tocar no médium, não vai soprar, ele vai tocar, pode aparecer na parte mental dele, algum desenho, alguma coisa, certo? Então essa fase já é a fase de contato, é a terceira fase. E aí o aluno, né, o aprendiz, ele vai começar a sentir nos chakras, as energias sendo modificadas, né? O disco lá, vou usar o nome disco do chakra, ele começa a se movimentar mais rápido, crescer, e a sensação que ele vai ter é que tem alguma coisa puxando, vai ter tudo isso, às vezes puxa o braço, às vezes puxa, dá uma assustada e começa a ter essa sensação. É o mentor fazendo contato, ou a mentora, né? O objetivo do processo é dotar o médium de autocontrole e perceber que os contatos na vida prática, quando pesados ou impuros, acarretam perturbações espirituais e orgânicas, permitindo-lhes, pelo conhecimento do processo, defender-se deles. Ou seja, você, através desse conhecimento de contato, você vai começar a identificar as coisas ruins e você vai conseguir se defender. Então você não é só o controle, né? Você aprende a se defender, sentir mal, trabalhar ali, sentir um chakra, sentir um aperto no coração, trabalhar no cardíaco e aliviar essa energia. Não é tirar, você transmutar essa energia, porque você dá fim ao processo, ao circuito fechado. Se você só jogar, ele vai e depois volta de novo, entendeu? Então, geralmente a gente, quando começa a fazer esses treinamentos, todas as manifestações, ela vem do próprio médium que está aprendendo, do próprio aprendiz. Então, se é ruim, a melhor coisa é você já começar a transmutar, não ficar guardando aquilo e nem jogar. Porque não tem esse negócio de jogar fora. Você já, tô tendo, você ter calma, porque tem que ter calma quando você entra numa energia ruim, porque é pesado. E aí, com a calma e a concentração, você consegue eliminar essa energia. Tá bom? Eu usei a energia como exemplo, mas são vários fatores. Em relação a, né, você tem médio empata aí, então ele vai sentir de outro jeito. Vai sentir na parte física. E finalizando, né, dessa última fase, né, da terceira, quanto maior a percepção do médium, maior a sensibilidade dele, maior a percepção, né? Quanto maior a sensibilidade, maior a percepção. E melhor ele trabalha, né? Seja ele empata, seja ele clarividente, ou seja ele de incorporação. Tá bom? Serve para todos, não é só para incorporar espírito. Então, ó, eu vou editar aqui, tá marcando 31 minutos já. Tá joia? Um abraço a todos e obrigado.